Boa tarde, eu sou Minervina Ulisses Machado. Neste canal eu leio mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, e faço uma reflexão. E a mensagem de hoje se chama Esperar e Alcançar. Abre aspas. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Fecha aspas. É uma frase de Paulo, está em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Ok. Então, nessa mensagem que se chama Esperar e Alcançar, o que Emmanuel nos diz, né? Então, ele começa fazendo uma fala sobre a palavra esperar, né? Esperar, esperança. Será que ter esperança é apenas ficar aguardando? É apenas ficar esperando? Ele nos diz que não. Ele nos diz que esperar é persistir sem cansaço. É manter o esforço contínuo e inadiável e ter paciência. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui é que nós devemos ter esperança sim, mas que nós devemos agir, nós devemos perseverar naquilo que nós queremos, nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos persistir e aguardar, né? Aguardar com paciência para que venham os resultados, né? O que todos nós queremos? Emmanuel nos diz que desde os tempos antigos até hoje, o que todos querem é a mesma coisa, é ser feliz. Muitas vezes nós não esperamos o tempo certo para ser feliz, como se dependesse apenas de nós. Mas muitas vezes não depende só de nós. Há o nosso tempo, o tempo que a gente acha que deve alcançar determinada coisa, e há o tempo divino. Se nós não alcançamos ainda, é porque ainda não é o tempo divino. Ainda não é o tempo em que nós vamos ver os resultados da nossa plantação. Nós colhemos o que nós plantamos e nós temos que aguardar, né?
como quem cultiva o solo. Planta e espera. Aguarda aquela sementinha florescer. Aguarda a época da colheita. Ok? Muitas vezes, no nosso caminho, nós sofremos muito. Nós somos humilhados, nós somos rejeitados, nós somos abandonados, nós somos pisados. Mesmo assim, Emmanuel nos diz para persistir, para continuar, para ir em frente, para não desistir. Porque se nós desistimos, não há como chegar a resultado algum bom. E se nós continuamos, nós podemos ver o resultado mais à frente. Muitas vezes essas pessoas que fazem essas coisas conosco, nos pisam, nos humilham, nos colocam para baixo, nos rejeitam, nos abandonam, muitas vezes elas estão fazendo o que elas podem, porque elas estão nesse degrau da evolução espiritual. Nós sabemos que a evolução espiritual é como se fosse uma imensa escada em que cada um está num degrau. Então, o degrau em que elas estão, elas ainda não têm consciência de como o que elas fazem machuca, de como o que elas fazem vai voltar para elas, de como elas devem procurar ser pessoas melhores, com mais compaixão, com mais lealdade, com mais amizade. Só que elas ainda não têm esse nível de consciência. Então não há muito o que fazer. Não adianta eu querer que determinada pessoa ou determinado grupo esteja num determinado nível de consciência que de repente eu estou, ou que eu já estou no caminho, sendo que eles não estão nesse nível de consciência. Eles ainda estão longe disso. Não vai ser o meu desejo que vai fazer com que do dia para a noite eles evoluam tanto. Não. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. Nós não podemos apressar o tempo do outro. Agora, nós não podemos apressar o tempo do outro, mas nós podemos fazer o melhor por nós. Nós podemos trabalhar pela nossa consciência, para que a nossa consciência deste mundo, do que nós estamos fazendo aqui, com que ela se expanda cada vez mais, ok? Nós podemos fazer um trabalho em nós mesmos, em que nós procuramos reconhecer o nosso valor, em que nós procuramos ter consciência dos recursos internos que nós temos, das potencialidades que nós temos, dos caminhos que nós podemos trilhar para chegar além. Esse é o trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos, cada um em si, ok? Nós temos que fazer esse trabalho até para saber o que nós temos que mudar. Porque muitas vezes nós queremos um determinado resultado, só que nós fazemos tudo ao contrário. Então, se eu quero um determinado resultado e eu vou para o lado oposto, eu tenho que compreender por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou me boicotando? Por que eu estou travando a minha própria jornada, o meu próprio caminho? Por que eu estou fazendo questão, né, de ficar com pessoas que vibram muito abaixo de mim? Pessoas que atrapalham, na verdade, o meu caminho. Nós temos que procurar saber isso. Nós temos que ter uma visão mais ampla do que acontece na nossa vida. Se eu não faço mal para ninguém, se eu procuro o melhor para mim e para os outros, por que muitas vezes tudo na minha vida dá errado? Então você tem que ver com quem você está andando. A quem você está dando o seu poder. A quem você está dando o melhor de si, sendo que aquela pessoa não está em condições nem de reconhecer aquilo. Ok?
Então, o trabalho que nós temos que fazer é em nós, não é no outro. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem que procurar compreender o que faz com a sua própria vida, como age, como se boicota, como se sabota, como deixa os outros interferirem, como segue as opiniões dos outros, como fica o tempo todo tentando agradar os outros. Não, não. Isso é um processo que nós temos que fazer por nós. Nós temos que perceber onde nós erramos em relação a nós mesmos. Porque se eu quero uma determinada coisa e eu vou no sentido contrário, eu não vou alcançar aquilo. Muito pelo contrário, eu vou alcançar outras coisas bem piores. Se eu quero alcançar uma determinada coisa e eu deixo que o outro, que está em baixa vibração, o tempo todo ele entra na minha energia, você não vai alcançar seu objetivo, nem eu, nem ninguém. Então não basta ser bom, não basta querer o melhor para o outro, não basta tentar ficar fazendo tudo pelo outro o tempo todo, se aquele outro nem enxerga isso. Aquele outro tem a jornada dele, você tem a sua, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Agora eu tenho que fazer sim, em primeiro lugar por mim. Eu tenho que reconhecer quem eu sou. Porque se eu não reconheço o meu valor, como é que o outro vai reconhecer o meu valor? Se eu não dou limite para o outro, como é que ele vai reconhecer o meu valor? Ele vai pisar na minha cabeça o tempo todo. E eu vou aceitar. Porque eu não sei o meu valor, então eu vou aceitar qualquer coisa. Ok? Então, a mensagem de hoje, ela fala sobre isso. Que nós temos que esperar, mas esperar agindo, e temos que aguardar e alcançar. Né? É esperar e alcançar. O nome da mensagem. Esperar e alcançar. Esperar agindo, perseverando, abrindo os olhos, vendo o que eu faço com a minha própria vida. Cuidando de mim, cuidando dos meus sentimentos, cuidando do meu bem-estar, não dando o meu poder para o outro, não deixando qualquer pessoa entrar na minha energia, não deixando que aquela pessoa diga quem eu sou ou o que eu valho. Que isso? Não. Você tem que saber o que você vale. Você tem que saber o quanto você vale. Ok? E para ilustrar um pouco mais, né, sobre essa mensagem, esperar e alcançar, eu destaquei aqui alguns trechos do livro Renovando Atitudes, que é um livro escrito, né, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Tá? Então, eu destaquei alguns trechos de alguns capítulos. Então, primeiro, ele vai explicar sobre o que é o livro, né? Ele fala que esse livro é para que possamos renovar nossas atitudes sob a inspiração de Jesus Cristo. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre. É mérito conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais do sofrimento. Nos torna mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida. Reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. O mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar
nossas diversas predisposições. O Evangelho à luz da obra de Kardec retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais, na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Então, essa aqui é uma primeira parte do livro em que ele explica, né, o propósito do livro, Renovando Atitudes. Tá? É como Emmanuel disse, se nós queremos alcançar com Jesus, nós temos que observar determinadas leis, determinados mandamentos, determinadas observações que Jesus veio trazer para nós, ok? Uma outra parte que eu quero ler desse livro é quando ele fala um pouco sobre ser feliz, né? Então eu destaquei aqui algumas coisas, olha. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstâncias, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Então, aqui é um pouquinho sobre a felicidade. Esse espírito Hamed, ele também nos fala sobre continuando, né, a questão de ser feliz, da busca da felicidade, ele diz o seguinte: efetivamente, nasceste e cresceste apenas para seres único no mundo. Único. Não há ninguém igual a você, nem igual a mim. Nascestes e crescestes para seres único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrares o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e evoluir. Lembra-te que deves importar-te somente com a tua maneira de ser.
não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós, os dos outros, particularmente para eles. Obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Tá? Hamed também nos diz o seguinte, é um livro muito bom, tá? Mas eu estou destacando alguns trechos, senão vai ficar muito grande. Eu vou ler um pedacinho do trecho do capítulo Teu Lugar na Vida. Querendo ilustrar, como sempre, de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava, certa ocasião, como os convidados de uma festividade se comportavam precipitadamente, na ânsia de tomar os lugares principais da mesa. Com isso, desrespeitando os princípios básicos do bom senso e da educação. Qual é o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa é a grande proposta feita pelo Mestre nesta parábola. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas têm te levado a direções antagônicas de acordo com teu modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti? Ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Nada pior do que te sentires deslocado na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre os familiares, porque deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma. Essa inadaptação que sentes é fruto do teu deslocamento íntimo, por não acreditares em tuas potencialidades. Achas-te incapaz, não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas da tua própria essência. Quem encontrou o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa os limites do outro, colocando na prática o amor ao próximo. Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida, e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Procura-te em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares
o lugar que te pertence perante a vida excelsa. É isso. Então, juntando a mensagem de Emmanuel com alguns trechos do livro Renovando Atitudes, né? Psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto pelo Espírito Hamed, nós podemos concluir que a nossa estrada é nossa. Nós que temos que optar, nós que temos que decidir. E antes de nós procurarmos ouvir os outros, vamos ouvir Deus que está dentro de nós. Vamos ouvir Deus que habita em nós. Vamos ouvir a nossa intuição. Vamos nos conhecer. Vamos reconhecer o que é importante para nós. Em que eu pauto a minha vida? Em que valores? Vamos reconhecer que nós precisamos ter o nosso poder conosco. Não dando esse nosso poder para todo mundo, para qualquer um. Não importa quem seja. Não importa se é a família, se é a comunidade, não importa quem é. O que importa é que nós possamos seguir a nossa jornada de acordo com a nossa consciência. Nós temos o nosso tempo para fazer determinadas coisas. E já é tudo bem difícil, né? Para a gente até querer ter mais dificuldade, dando as nossas possibilidades e entregando para o outro tudo que é nosso e deixando que o outro decida por nós, deixando que ele nos coloque embaixo do sapato dele, né? Nós temos que reconhecer o nosso valor. Todos nós temos valor. Agora, se nós não reconhecermos o nosso valor, então o outro faz o que quiser conosco. Não é isso? Então vamos esperar e alcançar. Mas esperar como? Persistindo, seguindo a nossa jornada, que é única, porque nós somos seres únicos. Escolhendo. Se nós escolhermos errado, ok, foi uma escolha nossa. Agora, se nós escolhemos baseados nos outros, no que eles nos dizem, aí é um erro pior, tá? Porque não foi um erro nosso. Nós entregamos a nossa capacidade de escolha para o outro. Então, vamos esperar, ter esperança, mas não uma esperança vazia. Não vamos sentar e ficar esperando que o que nós queremos venha e caia aqui no nosso colo. Não, vamos esperar trabalhando por nós, pelos nossos desejos, acreditando em nós, procurando evoluir espiritualmente um pouquinho a cada dia. Evoluir não só espiritualmente também, né? Evoluir em conhecimento, evoluir, enfim, no geral, né? Cuidando do nosso corpo também, né? É importante que a gente possa cuidar bem do nosso corpo. Nosso corpo é o nosso instrumento. Para o nosso espírito evoluir, né? Nós somos o espírito. Nós precisamos de um corpo que atenda às nossas necessidades. Nós não podemos abusar do nosso corpo. Nós não podemos desrespeitar o nosso corpo. O nosso corpo é importante. O nosso corpo é o nosso instrumento para crescer aqui nessa vida, para crescermos como espírito. Ok? Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha servido para você. E é isso, ok? Se você achou boa, achou que alguém pode gostar, você passa ela para frente, ok? Então boa tarde para você e até a próxima.